Hoje em destaque o primeiro ano do mandato autárquico 2021-25, iniciado em 15 de outubro. Recorda-se que o PSD, desta vez sem o CDS-PP, venceu pela terceira vez consecutiva as eleições autárquicas, obtendo 5.190 votos, elegendo 4 vereadores, menos um do que 2 em 2017, mantendo a presidência do Executivo com uma vantagem de 2.015 votos sobre o segundo partido mais votado, o PS, com 3.175 e 3 vereadores, mais um do que em 2017. O emprego e desenvolvimento do Conselho, assente nos 3 pilares agricultura, floresta e turismo, são os principais objetivos expressos no programa apresentado para as eleições autárquicas e designado, melhor dizendo, como plano estratégico para o Conselho para o mandato 2021-25. Neste primeiro ano do mandato, registro para a inauguração da primeira fase das obras da EBS de Vieira do Minho e sede do agrupamento de escolas, o início das obras de construção do novo centro de saúde e a abertura oficial do novo acesso à zona da feira semanal e centro interpretativo. Ainda o encerramento do dossiê do antigo quartel dos bombeiros, num acordo entre as partes envolvidas. Mantendo-se como membro efetivo da CIM do AVE, onde tem a vice-presidência, assim como a presidência da Agência de Energia, e observador da CIM do Cávado, o Conselho espera ainda apoios do PRR, ou Plano de Recuperação e Resiliência, destinado a apoiar a economia e o desenvolvimento num período marcado ainda pela pandemia SARS-CoV-2. Recorda-se, o município tem ainda nas suas contas uma dívida de 9 milhões de euros e alguns projetos de investimento conhecidos, como a construção do novo centro de saúde, já iniciada, como se disse, e a segunda fase das obras da EBS, além da Ponte do Boco, esta em parceria com o município de Amares, entre outros. Convidamos então o painel dos principais partidos com representação em Vieira do Minho para fazer a análise deste primeiro ano também do terceiro mandato, iniciado oficialmente no dia 15 de outubro de 2021. Convidamos e temos em estúdio João Oliveira, representante do Bloco de Esquerda, Pedro Pires, do PS, e António Afonso Barroso, do PST. Por razões de última hora, não pôde estar presente o representante do CDS-PP, Paulo Miranda, e também, à hora do início do registro desta conversa, não está presente Luís Pereira, representante do PCP. Aos presentes, boa tarde, obrigado por terem vindo. Pedro Pires, antes de mais, e começando por si, parabenizá-lo pela sua recente eleição como líder local do PS, presidente da Conselhia, e começava por lhe perguntar que análise faz o PS deste primeiro ano de mandato. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave, boa tarde a todos os presentes, muito obrigado pelas felicitações, é uma responsabilidade acrescida. Ou uma ascensão? Apesar de... Não, é uma responsabilidade acrescida, apesar de eu não ser propriamente um novato na política e, portanto, é sempre uma honra enorme poder contribuir para o bem comum, poder dar a minha opinião e o meu contributo para um melhor conselho, e creio que seja esse o fator mais importante. E certamente o Partido Socialista vai estar sempre cá de uma forma séria, honesta, uma forma construtiva, por forma a apresentarmos as melhores soluções e a podermos construir um projeto para que Vieira do Minho seja melhor no futuro. E então, fazendo o balanço deste primeiro ano de mandato, eu acho que podemos dizer que não é nada de surpreendente aquilo que foi sendo feito e, na nossa opinião, não é nada positivo. É óbvio que, ouvindo a máquina de propaganda que a Câmara Municipal tem e que é muito forte e que tenta vender-nos muitas vezes as ideias daquilo que querem que pareça que aconteceu, mas que não é efetivamente aquilo que acontece, para nós este primeiro ano de mandato é a continuidade de uma falta de rigor, em primeiro lugar, e podemos depois mais à frente ver em termos concretos várias situações, mas falarmos de obras que, é isso mesmo que eu ia dizer, em termos de obras que se arrastam no tempo, como a obra da Escola
Escola Básica e Secundária Vieira de Araújo, como as obras aqui da Praça do Bombeiro Voluntário, que se arrastaram por muito tempo, como esse acesso à feira que ainda há pouco referiu aqui, que também foi inaugurada uma parte do painel ilustrativo nas paredes da cooperativa, mas ainda falta terminar, ou pelo menos ainda há poucos dias faltava, hoje não passei lá, terminar a obra. Portanto, temos aqui uma constante de uma falta de rigor neste planeamento e nesta execução das obras. A obra também da habitação social, que também ainda há poucos dias ainda faltavam tubos dos caleiros e outras situações. Eu sei que a desculpa é sempre a mesma. A desculpa é que a pandemia, mas a verdade... Mas também. Sim, mas não, isso não pode servir de desculpa para tudo, até porque todos nós vemos realidades noutros municípios completamente diferentes e agora é também a inflação e a guerra, mas eu também ouvi há pouco... São argumentos também do próprio Governo Central. Sim. Não necessariamente. Eu ia dizer que ainda na última entrevista do Sr. Presidente da Câmara ouvia-me aqui dizer que a obra do Centro de Saúde iria cumprir os prazos e que iria correr tudo dentro daquilo que é planeado. Portanto, alguma diferença há de haver, porque a guerra não terminou, infelizmente, e, portanto, não me parece que os argumentos que são válidos para uma situação depois não possam ser válidos para outra. Aquilo que efetivamente aconteceu e tem acontecido é uma falta de rigor. Mas esta falta de rigor também se verifica noutros campos. E estou a falar na parte da gestão daquilo que é, por exemplo, a sucessiva e a contínua aprovação de apoios em reunião de Câmara, apoios para juntas de freguesia e associações sem cabimento orçamental. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Câmara não planeia aquilo que efetivamente tem que realizar ao longo de um ano e a navegação, a governação é à vista. Hoje precisamos de tapar ali aquele buraco e vamos a correr e nem sequer existe cabimento orçamental para... Tem algum exemplo concreto? Não, temos muitos e o Dr. Afonso certamente poderá confirmar, e ainda na última reunião de Câmara isso aconteceu, e portanto, para nós não faz sentido aprovarmos apoios para qualquer que seja a entidade sem que haja uma garantia de que essa entidade vai receber aquele apoio, porque dizemos assim, a seguir vamos alterar o orçamento e já tem cabimento orçamental. Pois, mas isso é o a seguir, mas o a seguir pode não ser possível. Já devíamos ter aprendido que a nossa vida é repleta de surpresas. Quem imaginava ter uma pandemia e termos de estar fechados todos em casa? Ninguém podia prever isso. Portanto, há que fazer um planeamento. Parece que houve quem previsto. Não sei eu, foi nas manchetes. Não conheço. Aquilo que eu digo é a Câmara deveria ter um planeamento mais adequado para que não andasse durante todo o ano a fazer aprovações para juntas de freguesia e associações de apoios sem cabimento orçamental, porque isso significa que o município não planeia aquilo que vai fazer ao longo de um ano. Quer dizer, nós votamos documentos que depois aquilo que vai ser a execução não tem nada a ver com o que está lá votado inicialmente, porque vai ser completamente alterado em termos de valores. Depois, dizer também, eu não sei o que é que pretende desta primeira ronda, eu tenho aqui muitas coisas para falar, mas não sei até onde é que... Em geral, falta de rigor no planeamento. Sim, deixe-me só acrescentar aqui uma coisa que acho que é importante, que tem a ver com o turismo e com a falta de estratégia no apoio ao turismo. Nós dissemos isto durante a pandemia, que Vieira do Minho tinha que aproveitar aquele momento, essa infelicidade que nos assolou a todos, para potenciar o seu turismo e, logo à partida, fazer uma promoção turística do concelho para que, quando a pandemia passasse, os visitantes se mantivessem. Eu sei que a propaganda da Câmara não diz isto, mas eu falo com muitas pessoas que têm negócios no turismo aqui em Vieira do Minho e este ano, 2022, em termos de ocupação, foi inferior a 2021. Isto quer dizer que as pessoas que vieram em 2021 não foram suficientemente, a imagem de Vieira do Minho não foi suficientemente promovida para que voltassem e para que trouxessem mais pessoas no ano seguinte. Portanto, esta aposta no turismo tem que ser consistente e a promoção do concelho também tem que ser consistente da mesma forma. Não é possível ter, por exemplo, uma fossa... Ou a percepção... Deixe-me dizer isto. Vou dar um exemplo. Não, deixe-me dizer isto, que é um exemplo que acho que é paradigmático. Uma fossa séptica no Hermal a transbordar.
Não é possível. Essa não é a imagem que nós queremos passar para os turistas, não é essa a imagem do concelho que queremos passar e não é essa a imagem que traz turismo de qualidade. É apenas um exemplo, eu posso dar outro. Na campanha eleitoral, o Partido Socialista defendeu que Vieira do Minho deveria ter uma estratégia integrada com os concelhos vizinhos para promover o turismo. E eu dou um exemplo. Vieira do Minho estamos a terminar, ou está quase terminado, ou está em fase de acabamento, a construção do ancoradouro para o barco Brancelha, e eu não percebo porque é que Vieira do Minho e Terras de Boro não se juntaram para fazer um ancoradouro que servisse para os dois municípios. Que sentido tem ter um ancoradouro de um lado da barragem e o outro do outro lado? É só atravessar a ponte. Com ambos os municípios a fazer um investimento avultado. A Câmara Municipal de Vieira do Minho eram cerca de 500 mil euros, mas não sei se entretanto já teve alguma derrapagem em termos de custos, mas não faz sentido quando poderiam perfeitamente ter feito um ancoradouro em que serviço os concelhos. Poderíamos ter um barco melhor, um barco para os dois concelhos que fosse mais atrativo e que tivesse melhores condições para os turistas, em vez de cada um estar preocupado com a sua capelinha, em vez de estarmos preocupados com o desenvolvimento não só do concelho, mas já vamos ver se haverá razões que justificam. João Oliveira, a sua apreciação. Antes de mais, boa tarde a todos. Se possível, mais breve, para tentarmos cumprir o tempo. Se possível, mais breve, para tentarmos cumprir o tempo. Ok. Estamos a começar ainda, não é? Ok. Como é sabido, o nosso posicionamento relativamente a nossa apreciação relativamente ao desempenho da Câmara no decorrer deste primeiro ano é forçosamente uma apreciação não positiva. Foi um ano marcado pela ausência e o adiamento de uma política de habitação social, habitação a preços controlados, falta de criação de loteamentos municipais para dar resposta às necessidades de habitação no concelho. Além disso, foi marcada por... E essa é uma grande necessidade identificada no concelho, João? Como? É uma grande necessidade identificada no concelho. Em primeiro lugar, fazer um levantamento exaustivo das necessidades. Eu julgo que há necessidades, pelas observações que nos fazem, há necessidade de habitação. Para além da necessidade de habitação de raiz, para pessoas mais carenciadas, mas também respostas de habitação no âmbito do aluguer, e de uma política virada para... Olha, só um dado, no último censo, 86% da habitação em Vieira do Minho é própria. Sim, também sabemos disso, mas para além da habitação própria, há muitas famílias há 16%, que ainda carecem de habitação 14%. E de resposta a carência, designadamente, por exemplo, de eficiência energética, recuperação da habitação que está degradada e também está relacionada com a eficiência energética, já que queremos, digamos assim, dar respostas, já queremos ter uma visão do futuro em termos de economia de energia e então, sobretudo, no tempo em que estamos, em que a energia está cara, quanto mais protegidas estiverem as habitações desse ponto de vista, mais confortáveis estarão as famílias e as pessoas que habitam essas habitações. Mas, pelos vistos, o tempo de energia barata acabou-se. Um primeiro ano marcado por insuficientes medidas de política local de apoio efetivo à criação de emprego, fixação de empresas, atração de investimento e fixação da população. Também marcado pela necessidade de uma maior exigência deveria ser marcado por uma maior exigência relativamente ao licenciamento e projetos de obras particulares, designadamente quanto à sua localização, enquadramento urbanístico e licenciamento de obras, algumas delas até de pouca monta, mas estou-me a lembrar do momento de um muro na envolvente do Hermal que não cumpre o distanciamento relativamente ao espelho d'água, o que leva a observações... Mas fala de construções recentes? Fala de construções recentes? Se deslocando
envolvente do Armal, Mas fala de construções recentes? relativamente... Diga? Fala de construções recentes. Construções recentes próximas de Mazia. Relativamente recentes. E relativamente recentes, tem mais de um ano, provavelmente, mais de um ano, mas nunca é demais fazer reparos relativamente a coisas que devem ser corrigidas. Eu julgo que até já houve queixas que foram dirigidas a serviços municipalizados e talvez a responsáveis do Executivo Municipal. O certo é que aquele muro que mantém-se lá e quando o nível da Albufeira está no máximo, os pescadores e quem queira deslocar-se naquele envolvente Armal não tem maneira nenhuma de passar, a não ser que invada a propriedade, que é uma propriedade particular, mas não há sinais de resolução desse problema. Também marcado por dúvidas quanto à localização, ou melhor, concepção, localização e construção do centro de saúde. Temos uma visão crítica e, uma vez que estão já a decorrer as obras, também fazer um reparo relacionado com o desejo de que a construção daquele centro de saúde não corresponda a um defraudar de expectativas, porque os vieirenses, depois de tantos anos com problemas relacionados com a saúde, designadamente com a extinção do SAP, que agora ninguém fala nele, não é? E vamos ver fala-se muito nas novas valências do centro de saúde. Vamos ver que valências é que tem, vamos ver se tem valências de permanência do serviço durante as 24 horas do dia, vamos ver se tem respostas relativamente aos meios complementares de diagnóstico, designadamente radiologia, imagiologia e não só. Outro reparo e outra observação que me fazem que vem até nós, que surge no dia a dia, observação por parte de vieirenses relacionadas com a incapacidade para depois expandir aquele espaço, no caso de haver necessidade de ampliar as instalações, e outros aspectos relacionados, e um aspecto também muito focado, tem a ver com a dificuldade de estacionamento e podemos estar perante... Mas deixe-me só chamar a atenção para uma coisa. Tendo em conta que tenho o parecer favorável das entidades que superintendem ao nível da tutela, é suposto que o projeto irá cumprir as necessidades previstas para o Conselho. Eu penso que assim deveria ser, tendo em conta as diversas entidades envolvidas, mas cabe muito aos responsáveis locais reivindicar aquilo que é essencial na resposta a carências e a lacunas que se vêm sentido ao longo do tempo. Daí que, pronto... Para completar esta permanente. Tenho aqui, posso fazer referência a muitas outras coisas, não sei se será agora o momento de o fazer, mas... Este era um resumo da sua apreciação. Tenho aqui outras, olha, uma coisa um aspecto que devia ser também o comportamento, por exemplo, marcado pelo silêncio ao longo deste ano e ao longo dos anos. Olha, já agora, já que estamos a falar... Silêncio a propósito de quê? Silêncio a propósito de quê? Ainda da saúde, faltava fazer este reparo relativamente... As propostas que fazemos é de que hajam esses serviços em relação à saúde, está-se a referir à saúde. Sim, mas falava em silêncios, que silêncios? O silêncio a que me refiro é relativamente ao funcionamento de serviços de saúde locais, depois daqueles, digamos, reparos positivos relativamente e elogios expressos relativamente à forma como foi feito a vacinação e o atendimento Covid. E não devia ter sido feito? Também é necessário realçar que se ouvem pessoas a fazer reparos e observações, queixas e lamentos relacionados com a degradação dos serviços, tempo de espera por consulta e outros relacionados com a extinção do SAP no período noturno. O que torna mais difícil e, portanto, mais que merecido o elogio à forma como trabalharam os profissionais de saúde. O elogio é sempre... Tem todo o cabimento de ser feito, mas também tem de ser feitos
os reparos, e há um silêncio por parte das autoridades locais relativamente, nunca mais se ouviu nada relativamente à necessidade, e isto prende-se com o novo centro de saúde, a exigência de serviços que correspondam. Uma das observações que se fazia e uma das lacunas que constituiu o encerramento do SAP é o da necessidade da deslocação dos vieirenses a Braga, ao Hospital de Braga, a todo momento, por uma cólica renal apenas, ou por uma questão insignificante, que podia ser insignificante e importante do ponto de vista do sofrimento, mas que podia ser resolvida completamente em via de domínio, e não é, porque daí que o novo centro de saúde e aquelas expectativas que temos em relação a ele devia conter todo um conjunto de valências. Não é só dizer, como dizem os responsáveis, o Presidente da Câmara designadamente, que vai haver mais valências. Convinha referir já que tipo de valência vamos ter, que é para o debate se tornar democrático e aberto. Muito bem. Dr. Afonso, tem falta de planeamento e tem este conjunto de coisas para responder. Primeiro, muito boa tarde a todos, muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Alto Ave e quem está aqui na mesa, mas efetivamente eu não posso concordar com o que aqui foi dito. Naturalmente. Naturalmente. Não é? Mas contudo, algumas coisas. Contudo, algumas Algumas coisas não acertam. Pode haver aí algumas razões, só que às vezes são razões que também podem ser insignificantes. Isto para dizer que efetivamente temos um ano de mandato das eleições que se realizaram a 26 de setembro de 2021, que a composição relativamente ao ano anterior, isso já foi dito, em termos de composição da Assembleia, vimos que, neste caso, o CDS deixou de pertencer, são dois partidos que estão na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal. E não foi possível tê-lo hoje aqui por razões mais que óbvias e mais que justificadas? Pronto, a nível da Assembleia Municipal, acho que neste ano de mandato, não está aqui ninguém da Assembleia, mas se calhar fazia algum sentido também falar de estar na Assembleia. Alguém, eu digo, da mesa. Vou que está aqui o Dr. Pedro Pires, que faz parte da Assembleia, claro. Sobre a revisão do regimento que se fez, portanto, há uns anos que não era feito e que este ano se fez. É claro que depois tivemos lá um caso que aconteceu e que o PS, quando da votação, os elementos abandonaram, portanto, a Assembleia. É claro que essa foi uma dica que deram certamente ao partido, ao Chega, depois na Assembleia da República, que acabou por fazer exatamente a mesma coisa, saiu quando a conversa... Mas não é uma comparação, é apenas uma coincidência. Se for uma comparação, é muito má. Mas... Não, só na saída. A comparação é só na saída. Pronto. Mas isto para dizer o quê? Porque este ano de mandato foi um ano em que nós, e quem lê o nosso programa eleitoral, certamente apercebe que parte desse programa eleitoral já está executado. O Sr. Presidente da Câmara falava aqui há pouco tempo cerca de 50% do que estava lá escrito no programa eleitoral tinha sido executado e podemos dizer que, por exemplo, o novo centro de saúde já está a ser executado. Temos também, no caso da habilitação, da conclusão da construção do bairro, da reabilitação e beneficiação energética do bairro habitacional da Senhora da Fé. Temos também os centros de convívio e lazer que foram aumentados, e portanto só uma ou duas freguesias que ainda não têm. Abdicámos também, e isso também faço aqui a referência que nas Assembleias Municipais era normal, o Partido Socialista dizia sempre isto por causa dos 5%, mas abdicámos, e era isto que nós também colocámos no nosso programa eleitoral, abdicado da participação no IRS dos 5%, portanto, que foi restituído aos nossos munícipes. No âmbito do ambiente e sustentabilidade, já começámos a construção as obras na construção do canil municipal, concluímos o cadastro das infraestruturas de abastecimento de água e saneamento, aumentámos a rede de ecopontos, criámos uma agenda cultural que nós estamos a tentar criar. A agenda cultural já nós a tínhamos, mas também o Partido Socialista fala nisso aqui local, e muito bem, acho que é um anseio de todos. Apoiámos as iniciativas locais das juntas de freguesia e também das associações, e não é por acaso que às vezes quando vem, mas adiante eu também falarei sobre isso,
que estas entidades, tanto as juntas de freguesia como as associações, vêm pontualmente ao longo do ano fazer os seus pedidos de apoio e, por vezes, e acontece muitas vezes, principalmente a partir Mas com esta experiência de 3 mandatos não há previsibilidade? É assim, como sabem, os recursos económicos e os recursos financeiros de uma autarquia são muito pequenos. São muito pequenos para aquilo que a gente quer fazer. Portanto, e nós temos que criar, ou criamos prioridades e vamos depois atribuindo em função das prioridades esses valores, porque, de facto, nós podíamos, no primeiro ano, querer fazer tudo o que tínhamos proposto para 5 anos, se o dinheiro chegasse para isso. Mas os recursos financeiros não sabem, nós sabemos disso. E, às vezes, até os próprios partidos, quando reivindicam determinadas obras em função de outras, estão a fazer uma opção, essa opção também nós a fazemos. Mas à medida que a dívida vai baixando também, como já foi referido, e na última Assembleia isso foi também referido, era suposto que menos recursos para o serviço da dívida facilitassem mais investimento. É verdade, mas nós também é verdade que a dívida baixa, mas depois nós também vamos... neste momento não estamos a baixar a dívida como fizemos nos primeiros anos de mandato, no primeiro mandato. Agora estamos a manter a dívida, fazemos, claro que nós também temos que investir e depois para a execução dos nossos planos de atividade. Mas está a descer ou está a subir? Está estagnada agora entre os 8 e os 9 milhões de euros. A nível do desporto e da juventude, acabamos de inaugurar o centro de BTT da Cabreira, requalificámos o Estado Municipal, apoiámos... Já foi antes. Não, foi... O relevado foi inaugurado 2 dias antes das eleições. Mas temos a nível, portanto, por já exemplo... não conta no último ano. Mas temos, por exemplo... no Estado Municipal foi, mas, por exemplo, temos nas saúdes, mas temos, por exemplo, nas freguesias. Nas freguesias temos a colocação do relevado sintéticos, temos vindo a fazê-lo, e há pouco tempo ainda fizemos, por exemplo, em Sanguinhedo. Depois, o que é que temos mais, por exemplo? A escola secundária, portanto, e que as pessoas, portanto, é certo que já foi aqui referido que a escola secundária demorou tempo, claro que demorou tempo, mas foi uma obra que... O dobro do tempo. Não interessa, a obra está feita. Não está, ainda por cima não está. Não está. As pessoas fazem, as pessoas agora fazem, quando temos um investimento de 3 milhões, as pessoas depois fazem referência a pequenas, uma lâmpada que falta, um caleiro que falaram aqui da habitação social que está. Não é um. Isso não é. Isso estamos a falar de pormenores e claro que em todas as obras... Se vê o rigor nos pormenores. Pronto, o rigor era o que dizia. Vê-se o rigor nos pormenores. Isso são situações em que eu acho que pronto, quem está na oposição tem que dizer qualquer coisa e acho... Eu fui a inauguração de uma escola que a biblioteca não tinha portas. Não sei se isso por si é uma questão de pormenor, mas não me parece que seja. Não sei. Mas eu sei que não esteve lá. Portas, eu estive lá, mas não sei não viu se que não tinha portas. Tinha porta ou se não tinha porta. Uma biblioteca sem portas? Não sei. Não sei dizer isso, então a qualidade do projetista e do projeto também é de ser posta em Ou é um causa. espaço aberto. Ou é um espaço aberto. Biblioteca? Nem é preciso silêncio para a leitura, nem nada. Mas o certo é que foram 2 obras... Mas no decorrer das obras da escola também houve alguns incidentes. Houve uma janela que andou que quase ia criando uma situação complicada em termos de integridade física de uma criança. João, não houve mortes nem feridos. Não, estou a referir-me a uma situação que foi comentada e foi sublinhada. Eu acho isso natural. Isso porquê? Porque foram feitas obras com a escola a funcionar. Portanto, não havia mas isso era o que estava previsto desde o início. Era o que estava previsto desde o início. Portanto, é natural que aconteça uma ou outra situação. Pronto, isso não vamos estar aí a... Claro que vocês tentam empolar os pequenos pormenores que eu acho... Não são pormenores. Não são pormenores. Mas nos pormenores... Mas na macro... Mas no macro... 3 milhões e tal... O essencial é a qualidade do equipamento e aquilo que pode trazer de benefício para os nossos jovens. Não é o que foi gasto. Não são 3, são 5. Segundo foi dito na inauguração, foram 5 milhões. O que interessa aqui dizer, e para toda a gente ouvir, é que o Estado investiu naquela obra 225 mil euros e a Câmara Municipal para cima de 1 milhão. Deixa-me dizer-lhe que isso é... Então, e quanto é que custou a obra? Depois a Câmara de 1 milhão, 250 mil euros e o resto do dinheiro para 5 milhões, ainda falta muito. E quem não estava aqui isso a dizer... é uma coisa... E quem não estava aqui a dizer que a Câmara, que neste ano, que ainda não fez nada, que
tenho Mas então não disse mas há um navegar à vista como foi dito inicialmente. Não há navegar à vista, mas vamos chegar depois lá. Deixe-me só aqui acabar de falar aqui mais alguns casos. Por exemplo, colocámos o relvado sintético dos campos de futebol das escolas básicas Domingos Abreu, do Freire, Roças e o Centro Escolar do Cábado. Isto a nível da educação. A nível da gestão e organização municipal, temos o EBUP a funcionar, que é o levantamento cadastral dos edifícios na área do nosso concelho, que por acaso estamos a tentar fazer e certamente o Sr. Presidente já falou nisso, os Presidentes de Junta também, e eu sei que é uma situação difícil para os prédios, porque isto é um levantamento cadastral predial dos prédios rústicos, a nível dos prédios, a nível das freguesias e que são terra arável, é fácil. Está a falar de coisas que está a ser feito em todo o país, não é Sim, uma coisa, sim, não é uma iniciativa da Câmara. Mas implementamos. Pronto, também só faltava essa. Claro, mas eu estou a fazer referência a uma ação que estamos a fazer. Sim. Depois, aceitámos, por exemplo, na área da gestão e organização municipal, aceitámos a transferência então, de competências na área da educação e da saúde, e aqui é importante também dizer, e aqui o João estava há bocadinho aqui a falar. E com isso tem respostas concretas para o João? Não, já sabem quais são as valências? Eu acho que na parte das competências, e todos nós aqui concordamos que as competências que foram passadas para as autarquias, embora, pronto, não é o PSD... Parecem mais despesas do que propriamente... Exatamente. Não, foi de gestão de edifícios. As competências que foram passadas, e João, quando falou aqui sobre quais são as ações que a Câmara está a fazer, a Câmara não tem competências nenhuma na área da saúde. As competências que foram passadas... influenciar decisões. No aspecto de influenciar decisões. Isso também, João, pode influenciar. Sim, eu estou aqui também para isso, para influenciar decisões. Agora, não é a obrigação, porque não somos nós que estamos temos a área da educação. A responsabilidade é diferente de quem está no poder para quem está na oposição, convém dizer. Na área da saúde e na educação, o que foi transferido não são políticas, não são o elaborado de currículos, o funcionamento de serviços. É mais de limpeza, de abertura e de pagar a fatura da água e luz. É mais cuidar do edificado. Até parece mal chamar-lhe transferências na área da saúde, transferências de competência na área da saúde e na área da educação. Parece então uma transferência de cuidados. Foi uma transferência de cuidados, exatamente. Ampliar, temos aqui temos um projeto que é a criação de uma rede de transportes públicos flexível, portanto, era isso que tinha no nosso programa eleitoral. Temos já portanto, o caderno de encargos feito, é uma questão de implementar também, mas está numa fase, é para um mandato, e portanto estamos no primeiro, mas já demos passos neste sentido. Depois, concluímos a reabilitação e a requalificação do parque florestal, principalmente do edifício. Apoiámos e temos aqui uma ação, ou tínhamos uma ação que vai ser implementada este ano, porque ainda vai à próxima reunião de Câmara, que será apoiar os criadores de gado através do financiamento aos nascimentos de crias, portanto, quer a nível dos bovinos, quer a nível do gado dos cavalos, da raça garrana. Portanto, era também uma medida que nós tínhamos. Foi tão pobre este ano que até é preciso, já está a falar de coisas que ainda vão fazer. Não, que já fizemos porque é para este ano. Sim, mas ainda nem foi a reunião de Câmara, pois, acabou de dizer. Mas é que o regulamento prevê, o regulamento prevê que o pagamento é sempre feito, nós temos os nascimentos do ano 2022 que vão ser pagos em 2023, portanto, estamos a tempo de o fazer ainda até final do ano. Depois, reabilitámos e recuperámos a Casas Florestais, estamos a começar a fazer também a elaboração dos projetos para as Casas Florestais, que foram transferidas para não reabilitaram nada, ainda não fizeram nada. Recuperar, estamos a fazer o projeto para recuperar essas coisas. Portanto, quer dizer que as casas florestais já estão foram sob gestão do município. Foram transferências que fizeram também, desde que solicitadas, e nós solicitamos. Mas estão concretizadas são concretizáveis e que bom, portanto, temos não sabia que já estava. E que nós vamos ter, e claro que isso nós temos uma que já estávamos a fazer, foi a primeira que foi feita, de Campos, e que nós tínhamos que apresentar um projeto, e que essa, portanto, foi a primeira. Agora, pela transferência destes edifícios que
que não estavam E com as ocupados. correspondentes verbas, ou o município é que vai gastar por conta É o do município orçamento? que vai gastar depois essas verbas. Não temos transferências, como sabemos, e este ano quem está na Assembleia Municipal e quem está na Câmara Municipal também sabe disso, este ano, no ano de 2023 e 22, temos uma diminuição de verbas do Estado para o município, e que se centra ali à volta dos 600 mil euros. Para 2023 já não acontece. Vamos ver, não sei. Pelo que está no Ainda Orçamento não de Estado, não. Ainda não vi. Não, Porque há uma verba que é fixa através do Orçamento de Estado. E depois há uma verba que é feita em função das receitas do Estado, e que neste ano tivemos um corte de 600 mil euros. E foi por isso que foi também Porque antes tinham tido o aumento, não é? Pois, portanto, não aumento, não, era constante. Portanto, aquilo desde há muitos anos que não tínhamos um corte assim. Portanto, isto tem a ver com a recessão da atividade económica, portanto, e essa transferência não Por foi isso é que é efetuada. preciso rigor na gestão, Dr. Afonso, Claro, que é para estarmos preparados para esses problemas. E não é na nossa ótica, não é na nossa ótica o fazer empréstimos para despesas correntes que resolvemos o problema estrutural, não é? Foi o Governo que nos fez Não, essa... o Governo autorizou, não obrigou. Não, É uma opção da precisamente, Câmara. se nós precisamos dessa Pois, verba... precisavam porque a gestão, lá está, a governação à vista, e surge um Não é à imprevisto vista, não. e a Câmara não tem solução. Não é, Felizmente o Governo permitiu que fizessem esse Temos empréstimo, solução. senão tinham Não. um problema gravíssimo Não. para resolver, O como Governo sabe. sentiu culpa, Não é uma culpa questão- na Dr. não Afonso. transferência do Governo e permitiu que se fizesse isso. Conseguem fazer com que tudo o que é de mau, aliás, as casas florestais que disse que já passaram para o município, Eu é ainda uma iniciativa do concluindo- Governo, ainda também é má? Ainda concluindo o que estávamos Mas, a falar... mas uma reivindicação no caso de Virgínia Era já há uma de anos. reivindicação Claro que há sim, muitos anos, há muitos anos. E que se mas andou a felizmente que procurar, alguém fez isso. E deixaram-se ficar... E então agora quem tomou a decisão não tem mérito? O Governo não tem mérito por isso? Não estamos a discutir agora... Mas estamos. o Governo, não, estamos a discutir... A mérito já Eu das não sei, partes. estou a discutir o Ah, mérito. mérito de ambas as Não, partes. estamos De a quem, discutir ao longo do tempo... Mas ao longo do tempo somos muitos ao longo do tempo. Implementar. Mas Não é? claro, ao longo do tempo. A nível da proteção civil... Também ficava alguma coisa, porque assim é isso. Não, Zé mas Luís, isso- só me isso falta faz aqui mais 2, 3. A nível da proteção civil, implementámos e dinamizámos o Centro Municipal de Proteção Civil, que é na antiga Casa Florestal. Formalizámos protocolos com as juntas de freguesia. Eu acho que o João devia tirar nota, porque depois diz que não se fez nada. E Não, tudo não aqui estou a a dizer dizer, tanta eu não coisa que disse se isso. fez. O João pode depois escutar o que foi dito. Reparos, Ou constituição de uma nova... para fazer reparos positivos, já está aqui o Dr. tá bem. Afonso. Eu tenho que fazer alguns reparos não negativos, tão tá. positivos, que é para ver se subimos a escala, Pronto, muito a bem. parada em termos A constituição de uma nova equipa de otimização, não é? de intervenção permanente nos bombeiros também. Depois, a nível do urbanismo, ainda não concluímos, porque não é possível. A segunda revisão do PDM tem havido alterações. E o plano de Albufeira da Caniçada, que foi anunciada já a hipótese ou a existência de um investidor para a construção de um campo de golfe. Olha, estamos Da Albufeira aqui... do Hermão. Sim, isso, mas não estava no nosso programa eleitoral, embora isso foi uma das reuniões da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. Depois, concluir a ligação da Rua João de Deus ao espaço da Feira Semanal, é uma obra que nós pensámos ainda concluir este ano. Pronto. Ali o parque temático, e era isso que há bocadinho também aproveito aqui já para responder um bocadinho à falta do rigor que estávamos aqui a falar no planeamento, que era nesta parte nós inaugurámos, não foi o parque temático, não foi a obra para o acesso à feira, inaugurámos, foi aquela obra, o painel. Portanto, foi o que foi inaugurado, e isso foi feito em tempo e foi feito no devido tempo. Depois, a nível do turismo, estamos a concluir, e esperamos concluir até final do ano, ou está praticamente quase concluída, a construção do novo ancoradeiro na Albufeira. Mas concordo com o Pedro Pires que este podia ter sido feito em parceria com Eu não sei se podia ter sido feito, porque é assim, como sabe, isso vem dos mandatos do Partido Socialista, a colocação daquele barco ali na Albufeira. Sim. É sério? Na Albufeira. É do Partido Socialista? É sério? É, claro que sabe muito bem. Afinal, o Partido Claro. Socialista sempre fez alguma coisa. Portanto, Finalmente, passado 10 anos, eu ouço aqui. Portanto, como foi? Muito bem. Agora, Muito obrigado, Dr. Afonso. Acho estranho é que tenha amnésia neste Não, sentido. mas tanta coisa que Está-me a dizer. pode-se alterar. Então não se pode alterar as Portanto, vontades eu e aquilo que são as estratégias. Estou a continuar. Sim, então, quer dizer. construção do novo Agora, ancorador e que não fizemos está bem do a lado culpa de do cá. Partido Socialista. Claro.
É brilhante. E então, eu ainda não disse isso, está a sair da sua boca isso. A requalificação da zona envolvente, a requalificação, eu tinha aqui da Albufeira do Hermal, e de ter uma praia fluvial lá com equipamentos que seria o parque aquático. Temos aqui depois, o que é que eu tinha aqui mais... a nível do turismo e lazer aqui não tenho mais nada. E não houve, mas não houve em relação ao primeiro e segundo ano, neste ano de recuperação, relativamente à movimentação das pessoas, o ano turístico não terá sido, na perspectiva de Pedro Pires, tão positivo como em 2021? Não, foi a nível, acho que a nível, é assim, eu inclusive, na altura, ali a meio do ano... de 2021, tínhamos as indicações de que a nível de turismo que ia ser um ano mau. E efetivamente o ano de 2021 foi um ano bom. Este ano de 2022, talvez a gente sabe que as dificuldades económicas das pessoas, acho que fez com que o turismo não tivesse a pujança que teve. E um sentimento de mais liberdade que permitiria... Agora é verdade, nós em termos de casas de turismo temos, e elas estão constantemente, o número de alojamentos locais estão vindo a crescer. Sei que este ano não foi um ano tão bom como em 2021, mas isto também não... Eu proponho-vos agora, nos aproximadamente 5 minutos, podemos alongar um pouco mais a conversa, dado pelo seu interesse, o que é o plano estratégico do município, assente para a criação de empregos, sustentabilidade do Conselho. Só fazer aqui porque o Dr. Pedro Pires já pouquinho falou-me aqui na falta de rigor por causa de planeamento. Eu só queria dizer o seguinte, pronto, se calhar um esclarecimento. O planeamento é feito com a apresentação do plano e orçamento. As obras que vão e que mais ou menos a partir ali do meio do ano começam a aparecer, quer seja das associações, quer seja das juntas de freguesia e vão à deliberação da Câmara, sujeitas depois a alterações orçamentais, que não se fazem todos os dias, e portanto nós juntamos, vai à reunião de Câmara, elas são aprovadas condicionalmente, e depois se houver possibilidade de fazermos, que tenha havido sempre, que é importante que isso aconteça. Portanto, nós fazemos a aprovação condicional, logo que haja possibilidade de fazer uma alteração orçamental, a gente faz essa alteração orçamental. Mas isso é uma forma pouco rigorosa, doutor. Não, mas eu só queria dizer isto. Não, deixe-me concluir, que depois vai chegar à conclusão que não é falta de rigor. Essas obras não são obras da responsabilidade da Câmara, não são pedidos da responsabilidade da Câmara. Se durante o ano e agora vou passar para o seguinte, se durante o ano não fazem esse planeamento com as juntas, se não houver nenhum pedido da Junta de Freguesia, nenhum pedido das associações, nós temos o plano certinho. Não há aprovação. Portanto, isto são extras, são despesas extras, e que nós, com a nossa relação que temos... Podemos chamar-lhe imprevistos. Não temos de apoiar... Então é tudo imprevisto, é quase tudo imprevisto. Então, não é quase a quantidade brutal de apoios que são aprovados sem cabimento... Imprevistos foi eu que disse. Dr. Afonso, desculpa. Mas desculpa, a Câmara não fala com as juntas de freguesia e não fala com as... Antes, quando prepara o próximo ano, mas isso é algum tipo de gestão? É conforme vão pedindo? É conforme vão pedindo? Como sabe, e deixa-me dizer isto, já aconteceu depois, por exemplo, para as despesas de CCLs em algumas freguesias. Então não está desde o início do ano previsto transferir dinheiro para as juntas de freguesia para os CCLs? Se temos uma verba inferior, então não me venha dizer que isso é rigor. Isso é uma falta de rigor e uma falta de organização e uma falta de método de trabalho. Esqueça lá. Já não me lembro, já vai tanto tempo, há 10 anos. Pronto. Mas para dizer o quê? Que não é falta de rigor? Não é uma questão de amnésia, é uma questão de estarmos aqui efetivamente o que é o problema que estamos a debater, não é? Isto era só para responder de que não é falta de rigor. São despesas acrescentes. Estão a ter ambos tempo de antena. João, assiste e vai... Mas eu proponho... Não, até pegava nesta questão, porque... Na questão do planeamento. Já que se prende com as questões do relacionamento com as freguesias, acho que também foi um ano ainda marcado pelo adiamento e ausência de uma verdadeira política baseada em critérios de transferência de mais meios e mais competências para as juntas de freguesia, de modo a obstar a uma relação de dependência constante
destas relativamente à Câmara e ao Presidente da Câmara. Portanto, se fossem clarificados, estabelecidos com rigor critérios de relacionamento, com previsibilidade a longo prazo, digamos assim, já não havia digamos, esse navegar. Mas isso não começa já na administração central? Há outros maus exemplos, portanto, os maus exemplos também podem ser relativos a outras instâncias. E chegaríamos à questão da regionalização. A questão local. Também há aspectos que nós não poderemos considerar positivos, por exemplo, a não implementação anual do orçamento participativo. Uma grande maioria das câmaras municipais, mesmo das cores políticas similares às cores da bandeira da Câmara Municipal de Vieira do Minho, que têm implementado o orçamento participativo. É uma forma das pessoas poderem manifestar a sua vontade, com a sua opção, as suas opções. Usufruir de uma parte do orçamento para a implementação de obras que considerem mais urgentes para a sua freguesia ou para o seu concelho. A não realização e adiamento de apoios necessários às freguesias. Olha, eu estou-me a lembrar agora de adiamento de um passeio que já vem recorrentemente a ser a delegação ao mosteiro. O mosteiro está muito próximo. Há muita frequência daquela via. Eu encontro. Mas eu acho que não há razão suficientemente forte. Porque... João, deixe só que para as pessoas poderem ouvir. Para as pessoas que poderem ouvir. A doutora Luísa Cordeiro, na semana passada, e se calhar tem algumas novidades para me dar a esse respeito. Mas eu gostaria de ouvir o seguinte: a Câmara está disposta a abrir os cordões à bolsa, porque ali ainda há margem, para fora do espaço da via, ainda há margem para fazer um passeio pedonal, um passeio para percurso pedonal. Já há ligação a Cantelães. A Cantelães já está a duas opções em termos de percurso pedonal. A Eira Vedra já há em parte. É uma estrada municipal. Portanto, em relação aos concelhos, às freguesias limítrofes da área urbana do concelho, o mosteiro, e hoje que está tanto em voga, as caminhadas noturnas, para além disso, os mosteirenses, muitos deles deslocam-se a pé em relação à vila, porque muitos deles querem fazê-lo mesmo a pé, por uma questão até de saúde. Sobretudo em tempo de primavera, verão, mas recorrentemente se encontram pessoas a circular contramão, vestindo de negro, na noite. Qualquer dia vai haver uma tragédia e eu acho que poderia ser prevenida essa coisa. E é apenas... O anúncio de tragédia está a ser feito diariamente, basta ouvir alguns noticiários. E as estradas de Portugal, eu acho que é possível implementar essa via de acesso, porque já fez parte de programas recorrentemente da força política que está ao leme dos destinos do Conselho, e daí que, pronto, muito mais haveria a dizer, mas uma vez que temos o tempo limitado, é muito escasso. Só apenas um comentário, enfim, também breve, que eu peço. Estas opções... floresta, agricultura e turismo são as grandes opções do Conselho. Zé Luís, eu antes de lhe responder sobre propostas e projetos para o Conselho, há aqui algumas coisas que eu ainda queria dizer que aconteceram no último ano. Sim, eu vou tentar ser o mais breve possível. Que tem a ver, em primeiro lugar, durante este último ano, conhecemos um relatório do Tribunal de Contas que diz e que demonstra bem aquilo que nós, o Partido Socialista, dissemos durante muito tempo, que era o facto das transferências feitas de verbas da Câmara Municipal para a POS que eram ilegais, e o Tribunal de Contas veio finalmente dizer que tal é verdade e que a Câmara Municipal que defendia o contrário não estava certa. Dizer também que é urgente, é muito urgente mesmo a Câmara Municipal investir naquilo que é a requalificação das condutas de água no Conselho da Rede de Abastecimento de Água e também o seu alargamento, é uma das propostas que fizemos para o orçamento do próximo ano, porque Vieira do Minho é dos concelhos do país com mais perdas de água na rede pública, e isso representa, para além de um grave prejuízo ambiental, representa também um grave prejuízo financeiro para a autarquia.
Queria também dizer que, relativamente ao local do centro de saúde, eu estou perfeitamente de acordo com o professor João. O local é muito mau e quando se diz que as autoridades de saúde aceitaram aquele local, pois, mas há aqui em todo este processo algo que prova que a Câmara nunca teve uma estratégia bem delineada e critérios objetivos, porque a Câmara, o primeiro local que a Câmara propôs para fazer o centro de saúde é onde hoje está a fazer o parque temático, ou seja, queria tirar o centro de saúde atual, que tem aquele problema de declive, e colocar também num edifício em altura, num espaço que hoje está a ser construído, o tal parque temático, que na realidade é umas escadas de acesso à feira. O nome pomposo não faz justiça. E, portanto, essa questão do centro de saúde, este aspecto mostra que a Câmara nunca teve uma definição objetiva do que é que queria, porque primeiro queria colocar o centro de saúde ali entalado entre dois prédios no centro da vila, num sítio com muito declive, e depois arranjou aquela solução. Imagino que as autoridades de saúde tenham dito, depois do absurdo que nos propuseram com o primeiro terreno, vamos aproveitar este, senão não temos centro de saúde, e dizer que o centro de saúde é uma aposta do Governo em Vieira do Minho. Mas antes de... Afonso, quer dizer alguma coisa? Então, não, é culpa do Governo, porque se tivesse construído onde queria, arranjava o terreno e construía onde queria, que era uma competência dele. Mas então a Câmara Municipal não se deveria colocar no local em que se colocou? Não tenho mais nada a dizer sobre isso. Vamos lá ver. Depois de tantos anos à procura de conseguir fazer um centro de saúde... A escola secundária era competência e do vocês Governo, continuam... fazer mas olha, deixe-me já dizer relativamente à escola, que foi vergonhosa a atitude da Câmara Municipal ao não convidar ninguém do Governo. Porque vocês dizem sempre esta coisa e repetem isso à exaustão. Claro, olha, eu vou dizer, isso é mentira, Sr. Dr. Afonso. Quem é que definiu que as verbas dos fundos comunitários eram para aquela escola? Deu para todo o país. Não, desculpe lá, mas isso não é verdade o que o senhor está a dizer. O que o senhor está a dizer não é verdade. Pura e simplesmente não é verdade. É uma desonestidade intelectual defender isso, porque isso é mentira. Repare, Dr. Afonso, mas acha que alguém em Bruxelas se lembrou de vamos construir uma escola em Vieira do Minho? Então, se dizem isso... Fomos os últimos. Mas repara uma coisa. Então o parque temático não é Câmara. Foi em Bruxelas. Mas o tempo está a passar. Ter o centro, o centro incompetência escolar vossa. Incompetência vossa. Incompetência vossa. No vosso tempo tiveram essa possibilidade. Isso é mentira, mais uma vez. Sabe muito bem que a obra da escola isso fica para depois. E que foi cancelada pelo Governo. Fica para depois. E Paulo Portas, eu não sei porquê. Quando... Sei porquê, foi a opção política desse Governo cancelar essa obra. Mas deixe-me dizer, Zé Luís, isto é importante. Mas o tempo está a passar e nós não podemos estender isto. O Governo não deu nada. Não, mas isto é importante. E as coisas importantes nós temos que lhe dar a importância que elas têm. Mas também é importante cumprir o tempo. Mas me interromper mais tempo, vou demorar a dizer o que quero dizer. O Governo definiu que os fundos comunitários eram para a escola de Vieira do Minho. Ponto. Não há nenhuma dúvida sobre isto. Porque se dizemos que o facto de serem fundos comunitários não é dinheiro do Governo, então a Praça Bombeiro Voluntário não é obra da Câmara, é dos fundos comunitários. 85%. O Parque Temático não é da Câmara, é dos fundos comunitários. Foi Bruxelas também que deu. Então todos os fundos comunitários... É verdade. Então desculpa lá, mas isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Não, foi uma opção política vossa. Foi uma opção política vossa, da mesma forma que foi uma opção política do Governo fazer a escola de Vieira do Minho, da mesma forma que é uma opção política do Governo fazer o Centro de Saúde de Vieira do Minho. E dizer o contrário é querer enganar os vieirenses. Isso, enquanto eu estiver aqui, não deixo que digam algo do género. Dr. Afonso, cada vez mais as autarquias são essenciais na relação com o Governo. E querer ter o apoio do Governo quando não se convida membros do Governo para a inauguração de uma escola é não querer nada do Governo. É sempre o menor objetivo. Isso aí é. Isso não é forma. É a mesma coisa que uma junta de freguesia inaugurar uma obra e não convidar a Câmara. Está a ver? Uma obra que a Câmara tenha dado... Deixa-me, Pedro. Já é pouco. Isto é demais. Uma coisa que não tem razão. Tenham paciência. Vamos só aos pormenores. Esta discussão desta maneira. A verdade tem que se dizer. De onde vem o mal, enfim, é um bocado complicado. Quando quiserem discutir em particular, como tema único, o Centro de Saúde, podem fazê-lo. Portanto, para os vieirenses, não é para mim. Eu com o Dr. Afonso, no final está tudo bem e... Pois, mas eu também não disse que estava mal. Só disse que temos de aproveitar o tempo. Repete constantemente uma mentira. Não e tem que ser desmentida. É uma mentira. Mas o tempo está a passar, Pedro Pires. O tempo está a passar.
O tempo está a passar. É só uma geral sobre as grandes opções. Porque não podemos, podemos dar tempo limitado, porque vocês têm vontade de falar todos, evidentemente. Ao próximo ano, se é essa a orientação desta conversa, o Partido Socialista esteve reunido com o Sr. Presidente da Câmara recentemente para apresentar aquilo que são as nossas propostas para o orçamento do próximo ano. Uma das propostas que apresentamos, que é para nós aquela que é mais significativa e mais importante para os vieirenses, seria porque o Sr. Presidente da Câmara disse-nos logo que isso não seria possível, mas o Partido Socialista propôs a isenção durante um ano, temporária, da tarifa fixa da água, do saneamento e do lixo, para ajudar um pouco também as famílias a ultrapassar este momento difícil com a forte inflação que vivemos no país e não só no país, na Europa também. Existem muitas câmaras municipais que estão a tomar medidas de apoio às famílias também para ajudar neste momento difícil e nós acreditamos que a Câmara Municipal de Vieira do Minho deveria fazer este esforço extra. E na questão daquilo que são as opções municipais? Para dizer... Num minuto apenas. Eu não percebo qual é o alcance da sua pergunta. Eu tenho aqui outras questões. Aquilo que são as opções municipais. Opções municipais, mas tem, por exemplo, a ver com aquilo que nós defendemos na construção de um complexo desportivo no antigo campo de treinos do Vieira Sport Clube, um espaço que pudesse ser para a comunidade usufruir, que pudesse englobar ali aquela zona do campo de futebol de Alcatrão, da escola secundária, e que pudesse ser um espaço para as camadas jovens do Vieira, para as outras associações desportivas do Conselho, para os vieirenses em geral, para a comunidade escolar, portanto, criar ali, porque efetivamente o relevado do Vieira Sport Clube começa a ser difícil de ter tanta sobrecarga com as camadas jovens e com toda a atividade. Mas, por exemplo, coisas mais macro como os constrangimentos da acessibilidade. O que foi anunciado de se retomar a ideia da Via do Ave. O que foi anunciado de retomar a ideia da Via do Ave. Uma coisa, nós estamos sempre aqui a dizer a mesma coisa. Eu posso voltar a dizer aquilo que já disse aqui várias vezes, que é, como é óbvio, Vieira do Minho tem um problema de acessibilidades, defendemos, mas isso já todos sabemos, todos estamos cansados de dizer. Agora, eu acho que era importante os vieirenses saberem aquilo que o Partido Socialista propôs à Câmara Municipal para incluir no próximo ano, porque isso é aquilo que se reflete no nosso dia-a-dia. Os pequenos pacotes. A questão do centro de recolha animal é muito importante. O doutor Afonso há pouco disse aqui que já começaram as obras. Eu há 15 dias, quando estive reunido com o Sr. Presidente da Câmara, eu até lhe disse que o local não era o ideal, e ele até me disse que, até me perguntou se tinha sugestão de espaço, portanto, de outro local. Portanto, eu não sei se efetivamente começou a obra ou não. A Câmara... começou o projeto. Pois, mas a Câmara deveria pensar num espaço diferente, num espaço com melhor qualidade, e porque a qualidade que existe neste momento, infelizmente, é má. Acho que é reconhecido por todos, por isso é que há necessidade de avançar para uma nova solução, e o local também não nos parece o mais adequado. Depois eu tinha aqui outras questões que também são importantes e que falamos, a questão da habitação, para a Câmara construir habitação para arrendar a custos controlados para jovens, é uma medida que nós também defendemos. A Câmara está atrasada na definição da estratégia local para a habitação, e isso também é um entrave. Já está feito. Que ainda não foi, pelo menos ainda não foi terminado, a parte do diagnóstico a parte final ainda não foi tornada pública. Depois, a questão também da construção de uma creche na zona do Cávado, tendo em conta que se encontrou uma solução aqui na freguesia de Cantelães, mas que servirá aqui a vila num acordo com a Santa Casa Misericórdia. Existe o objetivo de fazer em Roças. Acreditamos também que do lado do Cávado deveria existir uma solução para uma resposta de creche para as nossas crianças. E depois, relativamente ao programa cultural, que não tem existido, para além de nós defendermos que deve existir um programa, mesmo para terminar, deve existir um programa, verdadeiro programa cultural, que possa responder àquilo que são as necessidades e os anseios dos vieirenses. Nós entendemos também que, para além dele existir, ele deve ser descentralizado também nas freguesias, porque as populações das freguesias também têm o mesmo direito de aceder aos bens culturais. À cultura. João Oliveira, tem que ser breve. Já temos mais de 10 minutos à frente. Plenamente de acordo, acho que até fomos nós a colocar-nos em primeiro lugar nos programas eleitorais a defesa do primeiro canil Gatil de Vieira do Minho, que foi adiado ao longo dos anos. Finalmente parece que vai haver luz verde para arrancar. Os animais também têm direitos, não é isso? Em pedra dura, tanto da até que fura, esperemos que sim.
Também plenamente de acordo relativamente à necessidade de reforço dos apoios sociais e ajuda aos mais necessitados nesta fase difícil de aumento de preços, inflação, dificuldades acrescidas. Também dizer que as políticas de desenvolvimento florestal devem ser desenvolvidas e aceleradas. O repovoamento florestal da cabreira com espécies autóctones deve ser implementada e generalizada, não avançar apenas com experiências piloto. Já agora dizer que também deveria haver programas e projetos de combate às infestantes, o caso das mimosas e outras acácias. Já agora dizer que o Parque Florestal está muito vulnerável a infestantes. Pelos, digamos, testemunhos que nos chegam, já há uma boa quantidade de infestantes no Parque Florestal. Qualquer dia, se o ataque e a resposta não é rápida, qualquer dia vamos deitar todas as mãos à cabeça, não é? Depois há muito mais haveria para dizer, mas quando quiserem dentro da agenda de programação, podem voltar cá, estamos sempre disponíveis para os ouvir. Só para fechar... Só uma nota, relativamente à criação de creches, acho que deve ser alargado e a proposta de uma creche na parte norte do concelho ou na ligação ou que contemple aquela área de Caniçada, zona da Ribeira, Valdozenda, não, Loureiro de Caniçada, Suengas e Parada de Bouro. Acho que seria a não ser que essas crianças sejam canalizadas, encaminhadas para o das Redeirinhas para completar, mas não sei se essa é a previsão do Executivo Municipal. Brevemente, doutor. Isso é só para dizer, pronto, que nós estamos... Esta continuidade é para continuar, digamos assim, para ser redondo. Nós temos definido, quando das eleições definimos o nosso plano para 4 anos, e o que nós vamos fazer, claro que não quer dizer que haja uma outra prioridade que vá surgindo e que há políticas que nós temos que implementar em função das situações, como aquelas que estão aqui apontadas, mas nós estamos a cumprir o nosso programa eleitoral, essa é a primeira coisa que temos que fazer, e depois, sempre que há novas situações que vão surgindo ao longo da nossa governação, pois certamente elas serão implementadas, até porque no apoio que damos às associações, às freguesias, é isso que acontece. Portanto, há situações que não estão previstas, vão surgindo e que nós, ao executar o nosso plano de atividades e orçamento para estes 4 anos, vamos certamente, à semelhança dos mandatos anteriores, cumprir na plenitude o nosso programa eleitoral sufragado, neste caso, em 26 de setembro do ano passado. Obrigado a todos. Concluímos aqui esta conversa à volta do primeiro ano de mandato iniciado em outubro de 2021. Tivemos a presença dos 5 partidos com representação em dia de domínio do Bloco de Esquerda, representado por João Oliveira, do PS por Pedro Pires e do PSD António Afonso Barroso. Pelas razões que dissemos, por razões de última hora, não foi possível e justificáveis o CDS, a presença do representante do CDS-PP, nem do representante do PCP. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.